Agora, antes disso, eu acho que a gente tem que falar do Rames, né? Porque a gente sempre se questiona, será que ele vai entrar no ritmo? Será que não vai? Eu sei que pode ser até contraditório elogiar o cara num dia que ele perdeu um pênalti decisivo. Mas eu achei uma boa atuação do Rames. Eu acho que a atuação dele hoje dá um otimismo que esse cara pode ser titular do São Paulo, não na final, mas para a próxima temporada e ser um cara importante. 15, 20 minutos finais, se a coisa estiver engrossando. Ele jogou bem hoje. Eu achei que sim. Eu sinceramente, eu esperava menos dele. Eu também. Ele, não como jogador, porque a gente sabe que ele é muito bom jogador. O problema é condição física, aquela coisa de o Pato não consegue pegar a condição física e aí não adianta. Ser bom jogador, ele não consegue andar, ele tem dificuldade. O Rames parece que deu uma recuperada legal, foi bem. Não foi espetacular, não foi o Rames da Copa 2014, óbvio que não. Mas ele foi bem, ele fez um bom trabalho. A impressão que deu é que ele estava querendo um golzinho para ganhar mais confiança, tinha perdido o pênalti com a LDU. E aí o Luciano pega a bola e passa para ele perde, mas continua no jogo, fez um gol de jogador inteligente. Foi bem, deu alguns passes interessantes. Ele é um jogador diferenciado. Então eu já acho que ele pode entrar como uma opção interessante para a final. Não para começar jogando, claro, mas pode ser uma opção interessante. Tem um jogador decisivo, né, Flávio? É tipo assim, claro, decisivo, perdeu o pênalti, mas ele bate, ele cobra jogadas de bola parada. Ele é um cara que se o São Paulo começar perdendo, por exemplo... de bola parada. Ele é um cara que pode achar o gol. Pode abrir um espaço onde poucos enxergam. Sim, se o São Paulo estiver numa situação difícil, está tomando esse 1-0 citado pelo Bruno aí, só que no começo. A entrada do Rames é uma entrada que você pode pensar em alguma diferença, né? Infelizmente, ao contrário do Pato, que nem será a opção, se isso acontecer. Estava nem no banco no Maracanã, o Pato. O Rames eu acho que sim, que ele ganhou com a partida de hoje essa condição de ser uma opção a se pensar. Claro que sim. Eu acho que ele pode ser muito útil ao São Paulo, sim, daqui, né? Enfim, não só no domingo, né? Mas aí, enfim, no decorrer do campeonato. Sabe jogar, indiscutivelmente, a dúvida, como o Flávio falou, só em relação à condição física. E aí ele falou aquela história, você para pensar, quem é que tem no futebol brasileiro um jogador de currículo de Copa do Mundo como o Rames, né? Não são muitos, né? Artilheiro de Copa, né? Artilheiro de Copa. Pois é, artilheiro de Copa. O cara jogou bem em Copa do Mundo, o cara não jogou bem o torneio início. Ele foi o cara, né, numa Copa do Mundo, fez, aliás, o gol mais bonito, né, da Copa, aquele golaço contra o Uruguai no Maracanã. Eu sempre achei que, veja, em 2018 a Colômbia é eliminada pela Inglaterra nos pênaltis num dia em que o Rames não pôde jogar. Faria toda a diferença, seria uma Colômbia muito mais forte. Então, assim, é um jogador diferente. A dúvida é saber quando é que ele vai poder entregar essa diferença para o São Paulo. Agora, antes da gente falar também da situação do Flamengo, né, que fez uma partida vexatória, excelente. O torcedor são paulino, ele deve estar feliz. Ele vê que o Flamengo é um pardieiro fora de campo. O Flamengo é um pardieiro. O Flamengo é uma zona. O vice de futebol tá saindo na porrada no shopping, o presidente continua bancando ele. O presidente saiu hoje com carinha. É diferente. Não é porrada, não. Ele deu uma mordida. Não, mas depois ficaram lá bicando o torcedor. Soares no mesmo clube. Ficaram bicando o torcedor depois. E foi a pegadinha, né? E o presidente não faz nada. O presidente do Flamengo não faz nada. Marcos Braz é intocável. A minha pergunta segue. Eu quero muito uma entrevista do Rodolfo Landim para alguém perguntar por que você não toca no Marcos Braz, hein, Landim? Explica isso pra gente, porque tem tanto erro e você insiste nele e agora ele falou de novo. Tem minha confiança total. Total. Trouxe o Sampaoli, quem trouxe foi ele. Vamos ver, né, se vai aparecer. Amanhã tem entrevista. Amanhã o Marcos Braz vai falar. Eu tô louco pra ver o que ele vai falar. Porque já falaram que ele foi ameaçado de morte? Nenhuma imagem mostra isso. Tem o torcedor cobrando, tem o torcedor falando, pô, tem que mandar os caras embora. Pô, Marcos Braz, tira o Sampaoli. Ninguém no vídeo que apareceu até agora tá ameaçando de morte. Ninguém tá xingando a filha dele. Que foi o que falaram que aconteceu. Se tiver prova, tudo bem. Não tem nada. Agora, antes disso, tem que falar desse pênalti bizarro que foi dado hoje pro Fortaleza. Porque, pra mim, isso não é pênalti. A gente vai mostrar a imagem. Pra você que tá no rádio, eu acho que não foi pênalti. É uma abertura de mão ali. Foi de quem, Bruno? Michel Araújo. Do Michel Araújo, que não tem impacto nenhum pro Marinho cair. O Marinho se joga.
mas é aquele pênalti marcado para a arbitragem brasileira. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan e no YouTube a gente vai mostrar as imagens agora. Vamos para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E aí a gente vai mostrar esse pênalti bizarro. Porque para mim foi bizarro. Eu olhei e falei, cara, isso não é pênalti. Nem deu para derrubar, olha. Olha, é um show do Marinho ali. Eu não consigo achar pênalti. Tem uma abertura de braço ali, mas de disputa de jogo. Ele não puxa o Marinho pra trás, ele não segura o Marinho. Eu não marcaria esse pênalti. Bruno já não marcaria. Flávio Prado e Fábio Piperno acharam pênalti? Cara, eu na hora da transmissão achei sim. Tem um puxão da camisa. Ah, não tem. Por aqui tem. Mas ele abre ali. Uma tomada de frente. Eu vi também na TV. Isso, agora. Mas eu não... assim, não dá pra brigar por essa posição. Quando você fala, eu não daria, e aí tem o fator Marinho. Olha o espetáculo que ele faz. Tem o fator Marinho. Mas na hora eu teria marcado. Agora, há um detalhe. Já tinha sido marcado um pênalti a favor do São Paulo. Isso também pesa na arbitragem brasileira. Mas na hora, até pelo que eu falei no rádio, eu teria marcado o pênalti. Você achou, Piperno? Assim, eu não teria marcado, mas eu não acho assim esse aí um vexame. Então, porque de fato... Não falei vexame não, falei bizarro. Não. Pra mim foi bizarro, eu não achei vexame não. Não é uma coisa bizarra, tal, porque, veja, de fato o Marinho força, né, faz aquele teatro todo, mas o Marinho tinha tomado a frente e há um movimento de braço do jogador de São Paulo. Sim, mas é o que eu falo, o Marinho caiu porque ele quis. Não. Ele viu que estava chegando o jogador na cobertura, que era o Diego Costa. Ele se joga. Eu não vejo força nenhuma ali pra ele cair do jeito que ele caiu. Então, ele pode ter feito o teatro dele e tal, e fez de fato. Agora, o jogador de São Paulo também tem que ser mais malandro para entender o seguinte: se o adversário já tomou a frente, não faz sentido ele colocar o braço na frente do jogador do... Sabe por que eu falo da possibilidade do pênalti? Só vou voltar antes aqui pra Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre essa situação do pênalti no Marinho. Eu não marcaria, o Bruno não marcaria, Piperno não marcaria. O Flávio marcaria o pênalti porque achou que teve ali. É que eu acho que não teve força. Ele abre o braço, claro, ele vem com o Marinho. Ele abre, mas não tem um movimento pra puxar, pra jogar. Sabe o que me chamou a atenção, Pilhado? Por que eu tive o impulso de marcar? Porque o Michel Araújo, em nenhum momento ele vai na bola. Sim. Ele só se preocupa em barrar o jogador do Flamengo. O fato de ser o Marinho dá mais razão para a opinião de você, que o Marinho se joga. Mas ele não disputa a bola. Ele só abre a mão e vai no peito do jogador do Flamengo, tentando... Do Fortaleza, tentando tirar o jogador e tal. E aí o jogador faz um escândalo. Essa medição da força, né, se foi o suficiente ou não, mas ele abdica da jogada. Ele não vai para a bola. Ele só se preocupa em colocar a mão na frente do jogador do Fortaleza. Então, mas esse fator força suficiente não foi, aí realmente é um pênalti que dá para ser discutido, sim. Mas você marcaria, o Flávio marcaria. A gente não marcaria e o Marinho, como sempre, né? Fazendo um show. Marinho, né? Marinho... fazendo um show. Ele tá jogando bem no Fortaleza, hein? Ele já fez bons jogos no Fortaleza. Ele é um jogador para time médio, ele funciona. Isso aí. Ele não é jogador pro Flamengo. Mas ele é escandaloso, né? Ele é escandaloso. Isso ele é. Agora, a gente tem o São Paulo no Brasileirão, 23 jogos. 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 27 gols marcados, 25 gols sofridos. 40,5% de aproveitamento. Não é um bom aproveitamento desse São Paulo. São Paulo mais fez foi perder. Hã? O que ele mais fez foi perder. O que ele mais teve foi derrota. 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Foi. Teve mais derrota do que empate do que vitória. E teve muito empate. Né? Teve muito empate também. Então é uma campanha ruim. É o que o Bruno falou. Se ganhar a Copa do Brasil, tá tudo lindo. Se perder, a cobrança vai começar. E é o que eu falo, que a gente vai falar do Flamengo já, o Flamengo já tá numa cobrança surreal. Você vê que eu dizia que os jogadores não têm vergonha na cara. Realmente não tem. A maioria, não todos. Eu dizia que os jogadores estão apáticos. Realmente estão. Sem vergonha de perder. Realmente estão. E agora parece que o time tá até com medo. Parece que o time tá com medo de jogar. É tanta crise, é tanta coisa acontecendo, é tanta pressão. Agora é guerra declarada com a torcida. Agora é a torcida dizendo que vai perseguir jogador. Você vê que os caras, a bola tá queimando. Os caras pegam a bola, mas tem isso também, né? É jogador de Flamengo.
não podia estar queimando bola no pé porque tem torcida fazendo pressão. Agora, já tem uma pressão no Flamengo, que a gente vai falar desse Flamengo, mas pode começar uma pressão no São Paulo também? Piperno, Bruno? Tem uma coisa aqui no São Paulo, e eu estava citando Fortaleza aqui no começo do programa, e não é por acaso. É assim, São Paulo vai fazer uma final. Então, poupou o time alguns jogadores e tal, enfim. Beleza, opção dele e tal. O Corinthians vai fazer uma semifinal. Também andou poupando jogador e tudo mais, perdeu vários jogos por conta disso. Agora, vejam, a gente tem que falar mais do Fortaleza, porque Fortaleza na bola e na classificação é muito melhor que os dois. E o Fortaleza também vai jogar uma semifinal, e o Fortaleza tem uma dificuldade logística que nenhum dos dois tem. Ou seja, Fortaleza trabalhou muito mais que São Paulo e Corinthians, está alcançando resultados muito bons e faz um campeonato brasileiro muito, mas muito melhor que os dois. Então, o fato de Fortaleza jogar de novo um campeonato muito melhor que os dois, eu adoro Fortaleza, tenho o maior respeito do mundo por esse trabalho, destaco Fortaleza toda hora, mas o fato de se repetir pelo terceiro ano seguido, eu acho que é muito preocupante para São Paulo e Fortaleza e Corinthians. Os dois têm que parar para analisar um pouco o que está errado, não agora, mas nesse triênio todo. Ou então, um dos dois contrata o Marcelo Paes para ser o principal executivo de futebol. O São Paulo, ele perdeu 39% dos jogos que disputou. Bom, De 23, ele perdeu 9. É muita coisa, gente, é muita coisa. O São Paulo, ele não é um time para ser campeão, mas é um pouco demais, né? 39% de derrotas no campeonato. Eu concordo com o que o Vampeta fala. Era um time para brigar ali, para ficar entre os 6. Isso. E tá bem abaixo. É o jogo que o Pilhado perguntou, pode entrar em crise? Se perder domingo, vai ser Nossa, uma coisa... mas que aí vira tudo. Domingo é o máximo, é o céu ou o inferno. Né?